Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro e a possibilidade de Icardi virar reforço. Hulk, situação que ainda se arrasta. Hoje tem a entrevista do Paulo Brax, pode ser que tenhamos alguma novidade, quem sabe. Mas como é que você tem visto essa situação Hulk Atlético e o fato de uma permanência ou não, de um contrato mais longo? Acha que deveria permanecer mesmo o Sampaoli não contando como uma estrela principal? Olha só, o nosso Pedro Abílio chegou caladinho. Quando ele chega caladinho é porque tá aprontando alguma coisa e tem informação. Ele tem informação pra gente aí. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho, já vou soltar o vídeo aqui. A gente tá chegando aqui com informações importantes do nosso Atlético. A gente vai estar reagindo aqui o vídeo do canal do Nicola, 98 Live Sport e Tatiá Esporte, pessoal. Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então bora pro vídeo. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro e a possibilidade de Icardi virar reforço. O nome do atacante argentino que pertence ao Galatasaray foi bastante especulado na semana passada por torcedores do Galo. O jogador tem 32 anos de idade e vive os últimos meses do seu contrato com a equipe turca. O vínculo se encerra em junho e o Icardi já pode assinar um pré-contrato. Ele foi pedido por Jorge Sampaoli. A tendência desse negócio acontecer é praticamente zero. Primeiro porque o Icardi ganha livres de impostos 3 milhões e 200 mil reais por mês. Depois porque há uma campanha muito forte de torcedores do Galatasaray para que ele permaneça no clube. O Galatasaray é líder do campeonato turco e se classificou nesta segunda-feira para a final da Copa da Turquia com um gol e uma assistência do atacante. O Icardi é hoje um dos principais atletas do futebol turco, temporada de 10 gols marcados em 23 partidas. Só para completar sobre o Galo, registrar que o Hulk remarcou uma reunião que teria com dirigentes do Galo nessa segunda-feira. Ele quis mais algum tempo para tomar a decisão entre permanecer no Atlético ou jogar no Fluminense. Hulk, situação que ainda se arrasta. Hoje tem a entrevista do Paulo Brax, pode ser que tenhamos alguma novidade, quem sabe. Mas como é que você tem visto essa situação Hulk Atlético e o fato de uma permanência ou não, de um contrato mais longo? Acha que deveria permanecer mesmo o Sampaoli não contando como uma estrela principal? CJ, você perguntou como eu vejo isso, cara. E eu tava de férias e fui vendo como que foi acontecendo as coisas e acompanhando as notícias. Pra mim é uma grande loucura tudo que tá acontecendo com o Hulk. Porque eu acho que seria um erro gigantesco, tanto do jogador como do Atlético, que o Hulk jogasse em outro clube do futebol brasileiro. Acho que seria uma mancha enorme na história que ele construiu aqui no futebol brasileiro e com a camisa do Atlético. Querendo ou não, se ele fosse para o Fluminense, se ele for para o Fluminense, vai manchar a história que ele construiu no Atlético. Se daqui 10, 20 anos a gente olhar pra trás e ver que o Hulk jogou só no Galo, aqui, ele passou pelo Vitória, né? Mas jogou mesmo só no Galo no futebol brasileiro, é uma coisa. Ele ter jogado por outro clube, isso vai manchar, sim, um pouco da história dele no Atlético. Claro, não vai apagar nada. O Hulk vai continuar sendo um dos maiores e, para muitos, o maior. Mas eu acho que seria um tiro no pé, tanto do jogador como do clube. E essa questão de documentário, estátua, todas essas homenagens, eu acho que isso não tinha que estar em contrato, não tinha que estar na proposta que o Atlético fez pro Hulk. Isso deveria ser algo que o Atlético já deveria estar trabalhando há muito tempo e fora do contrato de um ano a mais que o Hulk está pedindo, do que for que o Hulk esteja pedindo. Agora, quando você vai analisar se você quer ficar com um jogador ou não, seja para renovar, seja para contratar, você não pode olhar o que ele já fez. Você tem que olhar o que ele pode te entregar. E nesse caso do Hulk, isso é muito difícil. Pesa muito você analisar isso. Porque, querendo ou não, toda a história que ele construiu no Atlético vai pesar nessa negociação. Mas o Atlético tem que ser frio o suficiente para olhar o que o Hulk pode entregar. Mas eu acho que o Hulk ainda pode entregar muito para o Atlético nesse ano, se ele permanecer. Tem essa questão. O Sampaoli, para mim, já mostrou e deixou claro que ele não conta com o Hulk e que o Hulk não é um estilo de jogador que ele gosta. Eu não quis te interromper, até para não atrapalhar o seu raciocínio e esperar a sua respirada final. Oh, meu Deus, não. Para poder fazer uma pergunta diante da sua fala. Por que seria um erro para o Hulk jogar em outro clube, sendo que isso faz parte do futebol? E o atleta, que tem uma carreira curta, e ele já está mais curto ainda, digamos que o Hulk tem aí uns 2 anos, ou pelo menos em mente, ele trabalha com mais 2 anos jogando futebol, ele tem que pensar nele. E se aqui não existe um projeto que agrade ele, eu estou sendo individualista na pergunta, tá? E aí, aos precoces, isso é um questionamento, não é uma afirmação. Por que seria prejudicial ao Hulk uma saída para outra equipe? Primeiro que essa questão de projeto, CJ, eu acho que nesse caso do Hulk não é a questão. Acho que a questão é jogar. O Hulk quer jogar. E ele sabe que com o Sampaoli ele vai ter que jogar muita bola pra, se o Sampaoli obrigar, falar assim, cara, não tem jeito, o Hulk tá jogando muita bola, vou ter que colocar ele no meu time titular, como ele fez na final da Sul-Americana. O Hulk entrou, deu assistência, fez gol, foi decisivo, ele falou, não dá pra deixar esse cara no banco na final, ele vai ter que jogar, e foi titular na final da Sul-Americana. A grande questão do Hulk, pra mim, não é o projeto. Até porque, se a gente for falar de projeto, as últimas temporadas do Atlético não mostraram que esse projeto foi tão bem desenhado. Pra mim, a questão do Hulk é jogar. O Hulk tá caminhando pra 40 anos de idade. Será que o Hulk vai ter tempo suficiente pra vestir a camisa de outro clube brasileiro?
e ter uma relevância suficiente que vai valer a pena o desgaste dele sair do Atlético, querendo ou não, vir aqui, enfrentar o Atlético na Arena MRV, enfrentar o torcedor do Atlético, o torcedor ver o Hulk vestindo a camisa de outro clube, tudo isso mexe com o sentimento do torcedor. A história do Hulk tá escrita, ninguém vai mudar isso, e é uma história linda a relação do Hulk com o Atlético. Mas eu acho que é um erro. A gente bate tanto aqui de hoje jogadores terem identificação com o clube, jogadores fazerem carreira nos clubes, se tornarem ídolos, e eu não acho que com 40 anos o Hulk deveria vestir a camisa de outro clube brasileiro. Se o Hulk sai e vai jogar em outro país, é outra história. Mas eu acho que vestir a camisa de outro clube brasileiro não é legal para a história que o Hulk construiu no futebol brasileiro com o Atlético. Não acho que vai fazer diferença na carreira dele, vai fazer diferença na questão financeira do Hulk. Claro, quem sou eu para falar da parte da economia que o Hulk está pensando, do contrato que ele vai fazer com o Fluminense, mas a minha opinião é que seria prejudicial para a imagem do Hulk com o Atlético e com o torcedor atleticano. Mas a questão, gente, é ele jogar ou não jogar. Se o Atlético não vai dar possibilidade para ele jogar, ele vai procurar outro lugar que dê, gente. Mas não vai dar possibilidade dele jogar, Cabidão? Como ele quer? Como ele quer, não. Cara, mas assim, eu entendi Gente, o que você tá como falando. ele quer, não. Ele não vai ser titular do Atlético nessa temporada, pelo menos é o que tá se desenhando. Mas quem garante E que ele ele vai chegar sabe no disso. Fluminense e vai ser titular também? Cara, mas ali tem uma conversa com o técnico que vai dar possível pra ele sair, gente. Pra ele sair, o Zubeldia tem que dar alguma garantia pra ele. Tem que dar alguma garantia pra ele. Ah, eu vou te dar aí 8 jogos. que não existe isso, Não, hein? isso existe. Tipo, estou indo pra aí, mas eu quero que você me dê uma sequência aí de 8, 9 jogos. Você consegue me garantir isso? Aí o técnico vira e fala assim, dou, mas se você não estiver rendendo, eu vou te colocar no banco. Com o Sampaoli, isso não existe. Gente. Ué, mas ele jogou e mostrou que poderia ter continuidade Mostrou? na titularidade. O Henrique acabou de falar. Ah, mas é a Chegou opinião no final. dele. Não, chegou no final. Mas ano passado, com um time bagunçado, Ah, mas você, desorganizado, Jota, mas- não era culpa só do Hulk, era também do Hulk. Não, e é fato. Mas agora com o tempo, Mas, os caras Jota, estão lá em 2 períodos Mas treinando. essa Com tempo pra poder- novela do Hulk acontece muito porque o jogador foi oferecido. Não? Não, Sim. não acho que. Não. Pelo menos a informação chegou, não é que ele foi oferecido. É que o Atlético falou: olha, se chegar algo, vou passar direto pro Hulk. Se o Hulk topar, aí a gente conversa. Não, o Hulk, staff do Hulk, procura É outro isso, time é desde isso. o final do ano passado. É isso. A partir de novembro, Essa isso é é a informação. informação. Mas aí, Essa é a então, informação. o staff do Hulk procurou. O Atlético não chegou no Fluminense. Não, e mas falou eu tô assim, falando do Hulk. Foi oferecido Se o por ele Hulk- mesmo, entendi. Se ele se ofereceu, gente, é porque ele quer jogar futebol. E no Atlético ele não tem nenhuma garantia disso. Às vezes a gente pensa muito, no clube, na torcida. Mas essa conversa não pode e existir tal. internamente? Aqui? Você acha que já esgotou todas as possibilidades Mas de se esgotaram? CJ querem? São Paulo quer o Hulk. Mas nós estamos falando do Hulk, né, Cabinão? Nós estamos falando do Mas, gente, tudo bem, mas a gente tem que Zezinho. olhar também a vontade do jogador, do atleta. assim, em disputar uma Libertadores eu ou entendo- não? Jogar futebol, CJ. Entendo o que você tá falando, Cabido, mas aí vou defender o Sampaoli, que também não é o Sampaoli que tem que definir se o Hulk vai ficar ou não no Atlético. Não acho que cabe ao Sampaoli. Acho que você dá essa autonomia ao Sampaoli é demais porque o Sampaoli já mostrou no Atlético. Mas é fato que quando o Hulk saiu do time, o time melhorou. O time jogou melhor sem o Hulk. Então. E na reta final da temporada, o Hulk entrou, teve um rendimento melhor até do que ele estava tendo antes Nó, com gente. o outro treinador. E aí ele acabou tomando a posição de titular. Mas em primeiro momento, quando o Sampaoli sacou o Hulk do Gente, time titular, pra mim, o Eu Galo jogou melhor. vou falar uma coisa com vocês. Pra mim, a final das Copas Sul-Americana, o Hulk ele é titular muito em razão de ser ele. Do nome, da história, De ser do jogador ele. decisivo que é. De ser ele. E que numa decisão Se pode fosse a definir. mesma bola com outra casca, Era com bom. outra marca, era bom. É, assim... Mas essa casca também pesa nessa hora de decidir. Não, esse cara e vai outra ficar Mas não coisa. decidiu, gente, Ó, quando na você hora. fala assim que o time jogou melhor sem ele, eu coço aqui a nuca, que é o seguinte. Enchente, folha vira jangada. O negócio estava tão ruim, que a gente estava se apegando a qualquer coisa, e me lembro até do Gris falando aqui, estamos esperando uma faísca, o termo que ele utilizou. Estamos esperando uma faísca, alguma fagulha. O time do Atlético, gente, muito questionado do Campeonato Brasileiro, chegou ali na própria final da Sul-Americana, gente. A campanha do Atlético da Sul-Americana foi aos trancos e barrancos. Convenhamos, a classificação culposa, né? Aquela classificação em segunda colocação, disputar ali um mata-mata, um Bucaramanga. Ele chegou, pô. Claro que tem os méritos, claro que tem, mas nós falamos que foi uma campanha linda, mas a campanha do Lanús foi melhor que a campanha do Atlético. E aí, centralizar e colocar somente a culpa no Hulk nisso, individualizar, pra mim tá errado. Da mesma forma que se eu saco ele do time e falo que o time jogou melhor, eu também falo, será que foi isso tudo? Não vejo. Olha só, o nosso Pedro Abílio chegou caladinho. Quando ele chega caladinho é porque tá aprontando alguma coisa e tem informação. Ele tem informação pra gente aí. Conta, Pedro, fala. Vamos lá, né, Romano? Trazer então essa segunda hora do Atlético. Acho que muito mais na base da opinião agora com os nossos comentaristas, né, do que de fato com novidades. Afinal de contas, Max Fabrício e ouvintes da segunda hora da turma do bate-bola. O Atlético, neste momento, se reúne pela terceira vez em 2 dias com o Hulk e seu staff. A advogada Marisa Alígia, que representa o Hulk nas negociações, está em Belo Horizonte desde a semana passada para tratar do futuro do jogador. O Atlético chamou para uma reunião nesse domingo, que aconteceu à noite. A proposta foi apresentada. O Galo quer um status de ídolo também em contrato
contrato, né, para explorar a imagem, para dar percentual de SAF, para construir até uma estátua para o jogador na Arena MRV, mas por enquanto ainda não há uma resposta da decisão do Hulk, se vai querer romper o contrato, lembrando que ele e um clube interessado teriam de pagar a multa rescisória, ou se vai haver um acordo para que ele permaneça no Galo naqueles moldes que citamos mais cedo, né? Com um ano de contrato, com mais um por metas pré-estabelecidas, é o contrato que já existe, mas o Atlético entende que pode melhorar ainda essa condição contratual do seu camisa 7 para uma possível permanência diante do assédio, não só do Fluminense, né? Mas de vários outros times do futebol brasileiro e do exterior também. O Galo tinha uma preferência de negociá-lo com o exterior, mas quem mais se aproxima das condições exigidas pelo staff do Hulk neste momento é de fato o Fluminense. Romano. Ô Max, o Atlético tem que fazer o possível e impossível para ficar com o Hulk? Eu acho que já fez o que neste momento é possível, Romano. Já está na mesa. Acho que agora é a decisão. E é chato nessa hora, né? Fica esse joguinho de empurra. Tem que haver rapidamente a decisão. Para ficar ou não. Para que as duas partes consigam andar. Porque é um início de temporada, é importante essas definições, né? Me parece que está mais na mão ou na cabeça do Hulk essa decisão, porque o Atlético, me parece, já chegou no limite que lhe é permitido, né? Dentro das suas condições. E como bons atleticanos, né? Eu tenho certeza que a massa espera ansiosa pelo sim do Hulk. Porque é um ídolo que marcou história aqui dentro do clube. As pessoas o adoram, o idolatram, né, por tudo que ele fez e conquistou dentro do campo. É muito importante ressaltar isso. Foi dentro do campo que ele conquistou as maiores proezas vestindo a camisa do Atlético e está todo mundo ansioso para esse sim. Tomara que hoje ainda haja um desfecho. Para alegria ou, de repente, para uma tristeza, mas que a vida continue. Eu não sou muito das novelas não, sabe, Romano? Eu acho que tem que haver rapidamente uma definição, para que haja tranquilidade para decorrer de trabalho, né? O Marcos não gosta de série, não. Eu vi que ele gosta de filme. Pegou ali, acabou, né? Você já é um fã de um dorama, né? Mas olha só, quando chega nessa situação de que teve uma primeira reunião, aí depois tem a segunda reunião, agora uma terceira reunião, começa a arrastar demais. Como é que você vê isso? Você com a experiência de quem já passou por esse momento de discutir contrato e tudo mais. Eu acho que alguma parte aí, eu acho que a parte do Hulk, eu acho que também que tá muito afim de ficar, né? Me parece, me dá a entender isso, né? Que tá dificultando tudo assim, porque eu acho que essas propostas são boas, tudo. Agora, eu acho que o Hulk, a parada dele, eu acho que financeiramente, não sei, entendeu? O que tá pesando, eu acho que é a parte desportiva. É a parte esportiva que eu acho que ele quer minutagem, ele quer jogar, ele quer ser aquele cara. Nos outros times aí que talvez que estão atrás dele aí, né? Caso o Fluminense se fala, teria minutagem, enfim. Porque ele sabe que com o Sampaoli ficou difícil, né? Dele jogar e de repente ele quer esse protagonismo ainda, ele pensa em jogar ainda. Eu acho que essa parte eu acho que tá travando. Porque a questão financeira, eu não sei, Marcos, pô, já, sabe, o Hulk seria muito básico, isso aí é do caramba, o clube tá abrindo as portas pro cara, sabe? Tudo bem que esse negócio de estátua, documentário, isso aí eu acho que independente de ficar ou não, acho que é legal esse tratamento com o ídolo, um cara que fez história, seria interessante pro torcedor, né? De repente, pro Hulk não deve estar balançando nisso, agora financeiramente se abriu muitas coisas, né? Verdade. Falam-se aí, começa a falar, né? Um monte de coisa, falam-se negócio exterior, cota da SAF, só coisa boa, mas não sei se o Hulk eu acho que tá pensando nessa parte esportiva. Ô Fabrício, pô, nós jogamos, né, Fabrício? Jogamos até razoavelmente bem, né? Mais ou menos, né? Então, meu velho, eu acho que essa parte, né, da minutagem, do protagonismo, ela é dentro de um convencimento do dia a dia, do treinamento, da sequência de jogos, do que você está produzindo. Essas coisas não se colocam no contrato, né? Não. Pois é. Ninguém chega com um contrato, você vai ser titular. E eu acho, acima de tudo, que independente da idade, do cara ser mais experiente, ou o menino que está começando agora, o campo que vai dizer se você é titular ou reserva, se você vai ter mais minutos ou não. São os gols que você vai fazer, como ele fez aqui em toda a sua trajetória, que o credenciaram para estar sempre no próximo jogo. Eu não sei se essa tem sido... Assim como no final da temporada, eu acho que ele já estava... Tem sido uma dinâmica que tenha travado essa questão contratual, né? Porque o atleta de alto rendimento, o atleta top, ele sabe que é dentro do dia a dia, dentro do campo, dentro do treinamento, dentro dos jogos que ele vai se garantir para a próxima partida. É assim, pelo menos comigo foi assim. Eu tenho certeza que com você foi assim. Com certeza, era matar um leão, mas tem a parada do treinador, né? Não sei, será que eles... Não sei, cara. Aí já é um outro ponto. Não sei, Dá bem com o cara, se o cara gosta desse mimo, sabe? Essa coisa de... Não sei, né? O Simões levantou uma lebre, né, Simões? Porque é o seguinte, não tem como você garantir no contrato que você vai ficar e vai ser titular, né? Você vai jogar. E isso em clube nenhum, né? Se ele for pro Fluminense, ele não chega lá com a garantia de que vai ser titular, de que o Zubeldia vai escalá-lo dentro do que ele pretende, da minutagem que ele pretende ter, ou do número de jogos que ele pretende ter. Eu acho que assim, se é uma questão de relacionamento, né? Porque me parece que é muito mais isso do que qualquer outra coisa. Porque primeiro assim, eu não consigo acreditar que um treinador vá prejudicar o time dele e o trabalho dele para poder alimentar
uma picuinha com um jogador, né? Eu acho que isso não acontece no futebol. Então, se existe uma dificuldade de relacionamento do Hulk, que seja com o Sampaoli ou que seja com o Paulo Brax, eu acho que essa é a questão que tem que ser resolvida. Eu acho que esse é o grande ponto de solução para a questão. Porque o Hulk tem contrato com o Atlético e o Pedro Abílio trouxe para esse ano e com gatilho para renovar para o ano que vem. Isso. Então, ele teria 2 anos de contrato ainda, o que é uma segurança, né? É claro que existe a discussão de contrato com muita antecedência, mas ele ainda teria, na prática, 2 anos de contrato. O Hulk tem uma idolatria total e absoluta do torcedor do Atlético. O Hulk é a referência do clube. Aí o clube vai e oferece a ele um documentário super especial para registrar a reta final da carreira dele. Uma estátua na Arena MRV. Cara, quais jogadores têm estátua em estádio no Brasil? Eu sei que no Maracanã tem um Bellini, mas o Bellini não tem nada a ver com... Jogou no Vasco, mas não é... O Romário em São Januário e o Roberto Dinamite, né? Acho que tem o Zagallo no Newton Santos, né? Renato Gaúcho no Grêmio, que é campeão da Libertadores como jogador e como treinador. Teve que pedir publicamente até. Fernandão tem também. Pois é, então, quer dizer, não é uma coisa como... É o que eu disse e o Marques destacou isso aqui agora também. Parece ser uma coisa que foge das possibilidades da diretoria. Foge das possibilidades da diretoria. Se é uma questão de relacionamento, é muito mais uma conversa, é muito mais, de repente, até uma lavagem de roupa suja do que qualquer outra coisa. Porque não é dinheiro. Não é a questão de prestígio. Porque o Hulk tem de sobra. Então, é uma questão realmente que fica muito difícil de você resolver do ponto de vista contratual. Porque como que você vai colocar no contrato, como destacou o Marques, que o jogador vai participar de 70% dos jogos no ano, ou de que o jogador vai participar de tantos mil minutos no ano? Isso é impossível de ser feito. E isso não existe em clube nenhum. Ele não vai ter essa garantia no Atlético, e se ele for pro Fluminense, também não vai ter essa garantia no Fluminense. Ô Simões, e essas teorias? Poxa, o Hulk não se dá bem com o treinador, não se dá bem com o Paulo Brax. As teorias. Dentro de um clube de futebol, você não precisa ser amigo para levar os caras para dentro da sua casa, não. Né? Eles precisam ser profissionais e quando estiverem ali dentro do CT ou dentro dos jogos, as forças convergirem para que o negócio aconteça. Se jogue bem para ganhar os pontos, para ganhar os jogos, para ir à frente nas competições. Não tem esse lance de ser amiguinho, isso e aquilo, né? Tem que ser profissional. Então, essa parte eu não acredito muito, sabe? De que tem que ser amigo, poxa, de que o Hulk não se dá bem com o São Paulo. Poxa, gente, isso aí não tem nada a ver dentro da bola. Ser profissional, né, Marcos? Ser profissional, estar ali dentro do CT, ô Fabrício. Sim. O Fabrício entende o que eu tô falando, cara. Você não precisa ser amigo, você precisa ser profissional para se dedicar e dar o máximo pro seu clube para jogar e ganhar os jogos. É isso que acontece. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal. Deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!